Olá! Essa live de hoje, na verdade, ela já estava programada meio que desde o ano passado, né? Desde o ano passado eu venho conversando com a Yara, eu fiz uma conversa com a Aline, que é companheira dela de trabalho, e logo em seguida eu falei, Yara, agora é você. Mas daí a Yara teve umas questões ainda de profissionais e pessoais para ir resolvendo. E daí, recentemente, ela falou, Márcio, e aí? Tá de pé ainda? Eu falei, demorou. E daí ela tá com uma série de trabalhos agora, uma série de propostas, que daí ela vai apresentar pra gente. Mas o objetivo é a gente terminar a live conseguindo responder se a arte realmente é necessária para a gente ter uma vida melhor. Será? Será que a arte for melhor, ajudou a vida da Yara a ser melhor? Eu não sei. Ela que vai responder. Vamos chamar ela então? Vamos lá. Aê! Olá! Boa noite, Yara. Boa noite, Márcio. Então, pois é, eu estava contando aqui que já era para ter acontecido esse convite. Eu não sei exatamente quanto tempo, assim, eu não fui ver quando que foi a conversa com a Aline, porque eu conversei com você logo depois, né? Mas deu mais ou menos um ano aí, né? Eu acho que sim. Eu acho que Deus nasceu. Eu acho que deu os 9 meses e nasceu. Foi por aí, E daí, assim, eu pelo menos tenho tentado fazer essas conversas aqui com uma pergunta. E daí, assim, o objetivo é de chegar no final e conseguir responder essa pergunta, né? Então, o que eu estava contando, a gente conversou e daí depois, no ano passado, você falou, Márcio, eu estou programando de fazer uns grupos, umas coisas coletivas, tal. A gente ainda estava na pandemia, aliás, a gente já estava na pandemia, então você já sabia que isso ia ter que ser de alguma maneira online e tal. E daí, no fim, a pandemia está até um pouquinho pior agora, um pouquinho não, né? Está muito pior agora. E você está com esse desafio enorme de oferecer psicoterapia junto com arte, em grupo. É muito louco, né? Que delícia de louco, é louco, é bom demais. Mas assim, eu sei que você é uma figura super conhecida na região, mas eu quero que você se apresente. Primeiro, você não tem só a formação de psicóloga, né? Não, eu também sou pedagoga e sou arte-terapeuta, fora as especializações, né? Orientadora educacional, professora de magistério, mas aí já são especializações dentro da formação, né? E sou atriz por formação. Isso. E é aí que eu queria começar, até para já ir meio que respondendo a pergunta. Eu sei que você é atriz, então você é das artes cênicas também, antes até de ser arte terapeuta, né? Isso. Você considera que a arte fez a sua vida melhor? Márcio, eu tenho certeza. Pelo seguinte, eu amava o teatro, amava fazer teatro, sem nunca ter ido a um teatro. Isso desde que era alguma coisa mesmo muito infantil, muito intuitiva, né, de brincar, escrever textos de teatro, cobrar ingresso dos colegas para assistir. Olha! Com 8 anos eu estava espertinha. A mamãe fazia pipoca, groselha e eu cuidava da peça. Né? Que eu escrevi. Mas eu gostava de representar, gostava de dirigir. Quando eu tive a primeira oportunidade mesmo de ir ao teatro, eu já estava com 17 anos, eu acho. Continuei encantada e já no ano seguinte eu comecei meu curso de psicologia. E no meio do ano teve um curso que a faculdade deu, que é, na verdade, o DA, né, o Diretório Acadêmico, ofereceu o curso. E eu, então, falei, não, mas eu vou. Eu tinha que dobrar meu pai, porque ia ter fora do expediente meu pai, militar, né? Em 1975, época ainda que pessoal de teatro, além de ser
prostituta, homossexual, maconheiro, também ainda tinha que fugir da polícia porque era subversivo, né? Sim, Então, sim. tudo isso. E eu, assim, eu não estava nem aí com essa história toda. Eu queria era fazer teatro, né? Aham. Não estava preocupada com essas questões. E como era dentro da faculdade, deu uma cara mais bonita e eu consegui Sim, interpretar. sim, aham. Tudo bem que o diretor de teatro depois saiu fugido da cidade, mas por conta Entendi, por conta do DOPS entendi. boicote ano atrás. Mas era Entendi. só cisma também. Ele só porque ele era do Partido Comunista, na verdade, ele não tinha nada de muito Aham. subversivo. Ele até é uma pessoa que é meu diretor até hoje. Algumas cenas a gente ainda faz à distância. E eu amo, é como um pai. Porque, imagina, eu tinha 18 anos, né, eu começo a fazer teatro. Então, antes mesmo de eu me formar, primeiro ano de psicologia, eu comecei teatro. Então, o teatro foi minha primeira profissão. E o que que Uhum. eu... Em primeiro lugar, veio... Não era o prazer só de me apresentar, não era isso. Tinha uma questão a mais. Me abria a possibilidade de conhecer outros universos, pelos Sim, próprios textos, sim. universos psicológicos, né? Então, eu fiz, ao longo da minha vida, personagens diferentes, tive a oportunidade de fazer, e a cada personagem era uma nova descoberta em termos de o que eu tenho, que ela tem, que é comum às mulheres, que não é comum. Era um estudo. Por Uhum. exemplo, fazer uma tragédia grega, eu tive que mergulhar nos mitos gregos, etc. Então, além dessa toda essa história que a gente tinha que estudar, eu tinha que estudar o psicológico. Isso me ajudou muito até a me definir um pouco na profissão. Eu fui para a psicanálise porque, na verdade, a faculdade incentivava muito e eu gostava. Porque a psicanálise, a outra opção na minha época era a tal da cognitivo-comportamental hoje. Chamava-se Uhum. ou somente comportamental na época. Para mim, aquilo era muito cru. Eu queria alguma coisa que tivesse história, que tivesse enredo. Então, é essa coisa da arte cênica, que tem uma história, que é do ser humano, né? Quando a gente vai fazer um personagem, a gente cria uma gênese para esse personagem. Ele não chegou aqui Uhum. agora. Ele tinha uma história antes, de onde que ele veio, quais são os pais dele, de onde ele. Não importa o que Não é só chegar e decorar texto, né? de jeito nenhum. Então, isso tinha muito a ver com a psicologia. E a psicologia tinha muito a ver com o teatro. Tanto que eu nunca consegui escolher um ou outro. Eu trouxe os Uhum. dois juntos durante esses últimos Tanto é que 40 anos. se você for pegar vários teóricos da psicologia, o mesmo Freud, eles se utilizam das tragédias, né? Das tragédias Sim, gregas, dos mitos, né? sim. E aí encontrei esse embasamento, né, dos gregos e de toda a filosofia que a gente estuda na psicologia, que a gente vai aglomerando ali, tinha tudo tão a ver que para mim não parecia que eram duas coisas, né? Parecia que era uma Uhum. só. E então eu quis percorrer. Eu fiquei com a área de atriz não como um trabalho, embora tenha tirado a carteira profissional, mas eu queria trabalhar com psicologia, para mim era importante, né? Trabalhar com clínica, especialmente, mas trabalhei em outros lugares já, trabalhei com educacional, já trabalhei bastante. Mas a clínica tinha essa questão de eu poder sair do meu lugar e ir para o lugar do outro, que é o que o teatro, de uma maneira diferente, faz, né? Quando eu estou no palco, eu estou representando alguém, mas não é uma imitação. Eu ali sou outro alguém, mas com todas as características da Yara vendo esse outro alguém, sabendo esse outro alguém, sentindo esse outro alguém. Tanto que se cair um objeto cênico lá, eu sei que caiu. Se alguém pular o texto, eu sei que pulou. Né? Não é uma coisa que Uhum. tem que ser tomado. Mas o personagem, ou a personagem, fica tão forte que ali é como se fosse outra pessoa. Né? A ponto mesmo de você, às vezes. E você acha que depois que você deixa de encenar determinado personagem, acaba uma temporada, alguma coisa assim, um pouquinho desse personagem vai com você? Ah, com certeza. E dá saudade como se fosse uma outra pessoa mesmo. Né? Uma vez eu comecei uma pós-graduação na USP com o João Freise Pereira, um grande filósofo, etc. E tal. Era na parte de artes,
Arte, Loucura e Sociedade, foi a disciplina que eu fiz com ele. E uma época ele perguntou um exemplo, qualquer coisa, e eu lembrei, que eu falei, contei na hora, que eu tinha uma personagem que ela usava uma sapatilha, né, com um meião grosso, desses meião de jogador de futebol. Ela era a Écuba, uma rainha de Troia, na peças troianas, de Eurípides. E ela era uma mulher pesada, porque ela estava indo embora para o desterro, né? Os 50 filhos dela teriam morrido, o marido morreu, Ulisses está aprendendo, enfim, é todo um final de carreira para ela ali, é um peso, né? Então, aquela sapatilha me dava firmeza no palco e ela ficava justinha em mim, né? Mas cabia, tanto que eu punha um meião preto por baixo, porque eu caía várias vezes para não aparecer nada, enfim. Quando terminou a peça, a sapatilha era uma graça, era muito gostosa, de pano, né? Eu falei, vou usar. Não me serviu. Meu pé não entrava de jeito nenhum. Quer dizer, quando era Écuba, o pé entrava com meião, com tudo, não sentia aperto. Mas quando não era mais a época, meu pé eu não consegui. E aí, o João Freise, na época, esse professor, comentou, falou, então você é uma atriz. Nossa! Amei, podia, né? Ter elogio melhor, né? Nossa, né? Daquilo que eu fiz. Então, e o prazer foi sempre esse. Então, você me pergunta, o teatro me fez bem? Acho que o teatro me abriu, me floriu. Sabe? Eu poderia ter seguido a carreira de psicóloga, normal, mas não seria, né? Eu não seria a Yara que eu sou. Teatro me deu consciência de muitas coisas, e isso no nível social, que teatro não tem nada mais trabalho de equipe do que teatral, né? Sim. Mas a arte, né? Porque eu gosto de cantar, mas não tenho lá grandes vocações. Não toco nada, nem campainha. Então, pintura, muito menos. Então, eu não tinha outra habilidade, né? O teatro era a minha grande habilidade a desenvolver. Então, graças a Deus, eu consegui entrar. Isso não ficou sufocado, né? Então, essa coisa de me sentir inteira, sabe? Tenho certeza que foi o meu contato com a arte e aquilo que eu nunca, né? Como te falei, era o sentir a arte. De que lado eu esteja não tem importância. Se eu estou dirigindo, se eu estou dando aula, como já dei aula, se eu estou, às vezes, só na coxia, ajudando a maquiar, mas, com certeza, ficar no palco ainda é o mais completo para mim, tá? E eu sempre achei, tanto Márcio, que um dos meus projetos, hoje eu vou só comentar por cima, porque ele não está pronto ainda, mas é trabalhar com teatro-terapia para adolescentes. É o primeiro grupo que eu pretendo fazer daqui a alguns meses, tá? Por conta de eu ter essa certeza, tanto psicóloga, como pedagoga, como atriz, e por tantas aulas que eu já dei para adolescentes, o quanto pode ser rico o ambiente de teatro, especialmente na adolescência. Mas isso é um foco meu, né? Nem todo arte-terapeuta vai precisar ter um foco específico, né? No caso aqui, eu estou falando como arte-terapeuta, mas pela Yara, né? Pelo que o teatro representa para mim, eu acho que eu devo isso ao teatro, de alguma maneira, né? E eu ia até falar a questão do, por exemplo, Augusto Boal com o Teatro do Oprimido, essas coisas assim, o Moreno, que daí criou o psicodrama e tal, e logo logo a gente vai ver fotos de trabalhos seus e de participantes dos grupos ou de pessoas atendidas por você, que são outras expressões artísticas também, mais plásticas, né? Isso. Então, assim, daí eu queria saber de onde que veio a ideia de, não é se utilizar, mas se aproximar, de outras expressões artísticas, porque se a gente for pensar assim, tu fala, por que ela não foi fazer psicodrama? Por que ela não foi trabalhar, que nem você já falou, desse grupo que você pretende fazer, se o palco é um lugar que você já habita com tranquilidade, né? E daí, da onde que vem o interesse das outras expressões artísticas que a gente vai ver daqui a pouco nas fotos? Olha, na verdade, assim, o que canalizou... Veja, desde que eu estou morando em São Sebastião, sou caiçara, nascida aqui, mas fui criada, demorei muitos anos da minha vida em Santos. Mas já estou aqui desde 2003, né? Já tenho um chão. Eu fiz o concurso público, o último concurso, entrei e fui trabalhar, então, num posto de saúde.
E já no posto de saúde, eu comecei a fazer grupos, porque eu acredito muito no trabalho em grupo, e isso já vem de todas as minhas vivências como psicóloga, como professora de teatro, como orientadora educacional, que eu fui durante 10 anos na Escola Federal de São Paulo. Então, essa coisa já vinha. Eu comecei a fazer grupo com dinâmicas. Grupos pequenos, lá no centro de saúde, com dinâmicas de grupo. Eu comecei a trabalhar também como, fiquei 1 ano, depois fiquei como voluntária, um grupo que tem da Prefeitura de São Sebastião, que trabalha com os diabéticos aposentados da Prefeitura já. Então tinha a Cissa Nogueira, esse grupo parece que está parado faz um tempinho, mas o pessoal da USO era responsável. Sim. Então eu também trabalhei com dinâmicas de grupo. Então esse trabalho, que não era arte terapêutico, porque não tinha arte, mas tinha jogo, tinha e isso também me enfeitiça, né? Porque, primeiro, é uma delícia. A gente está trabalhando coisa séria, se divertindo. Né? O jogo é muito divertido. E o adulto entra de cabeça, né? A criança nem se fala. Mas o adulto, ele entra de cabeça quando você começa a falar que vai fazer uma dinâmica e está com aquela cara séria. Da primeira vez que alguém der um sorriso, ele já arregaça. É mesmo. Eu achei que o pessoal tivesse um pouquinho mais de dificuldade, assim. Você não acredita, até hoje, há anos que eu não atuo com eles, e até hoje eu os tenho, inclusive, no Facebook, que eles me acham. Eu ia uma vez por semana, não era do grupo, né? Mas esse grupo fiz, inclusive, depois juntamos com a menina da nutricionista, uma época, mas enfim. Então, isso já estava comigo. Quando surgiu, há uns 6, 7 anos atrás, surgiu a possibilidade de fazer um curso de arte-terapia. Eu fui procurar sozinha em São José, não consegui, não teve quórum, porque tinha a ideia da arte-terapia como sendo algo que iria juntar-me numa Yara só. Que essa coisa da Yara psicóloga, a Yara que quer fazer jogo, eu tinha que ter um cenário para essa Yara, para essa personagem, onde eu pudesse juntar todas as minhas habilidades, enfim, todas essas minhas, como é que chama, competências, né? Tudo que eu já segurei e cresci em termos de vivências durante a minha vida inteira. São 42 anos quase de psicologia e mais de teatro, né? Então, quando eu consegui fazer o curso de arte-terapia, me inscrevi, tem vários psicólogos de São Sebastião, TO, Assistência Social, nós fizemos um grupinho e fomos. E eu comecei a fazer, daqueles que você vai um fim de semana, fica lá em imersão, mas tem que estudar, porque não dá conta, né? Aí eu me achei. Aí, finalmente, eu olhei e falei, eu sei o que eu quero. E já no SUS, eu comecei a trabalhar com arte-terapia, não totalmente. Mas já fiz, inclusive, antes mesmo, do governo baixar a norma de que havia possibilidade de se trabalhar com arte-terapia, eu já comecei. No centro de saúde eu trabalhei melhor, algumas das fotos aí foram feitas lá. Depois eu vim para o posto de saúde do Pontal, mas ali eu tentei trabalhar com arte-terapia, não pegou. O que eu fiz? Eu dei um passo para trás, criei junto com as meninas, né, de lá, fantásticas, o pessoal do centro de saúde, do posto de saúde do Pontal, que trabalhava comigo, eles me davam apoio, então eu tinha, uma vez a cada 15 dias, o que a gente chamou de sextarte. Sexta-tarte. Então, a gente trazia o asilo para fazer junto, a casa da criança veio, as pessoas que quisessem podiam participar, e na verdade a gente foi mais para o artesanato. Mas a ideia é estar buscando essas pessoas. E foi quando começou a surgir uma outra situação pessoal, eu não pude mais dar conta, me afastei, e depois desse afastamento, então, eu resolvi que era hora de pedir aposentadoria, porque eu tinha outras coisas. Aí, na arte-terapia, eu falei, agora eu vou. Você já tinha terminado a formação, né? Já estava muito claro para mim, né? E aí eu abri como consultório particular, depois de me formar, não dá para a gente ficar parada, a gente não consegue, né? E abri com a Aline, e aí conversando com a Aline, falei, a Aline é meu sonho, ela é meu sonho também, trabalhar com um grupo. Falei, então vamos juntar a fome com a vontade de comer. Juntamos, sentamos, elaboramos, patati, patatá. Fomos até alugar um local para fazer um grupo presencial. E aí entrou a pandemia.
Entrou a pandemia, a gente suspendeu tudo. Nesse caso, eu comecei a maturar, então, o que eu iria fazer se essa pandemia não acabasse logo? Né? Eu estou pagando aluguel agora, com consultório fechado, mas é um investimento, se Deus quiser, está lá pronto. Né? Mas aí começou a surgir a possibilidade, então, de usar a internet. Mas eu te garanto, largar a arte-terapia não largo. Não largo. Porque agora eu acho que ela é o que eu precisava para juntar, sabe, essas competências, aquilo que eu gosto, o prazer de trabalhar. Então, assim, hoje eu posso te falar com muita certeza. Né? Alguns chamam de, por ser psicóloga, alguns chamam de arte psicoterapia. Eu prefiro só chamar de arte-terapia, né? Mas o trabalho da psicóloga vai continuar ali. E aí a gente pode falar, se você quiser, depois da diferença. Então, me explica esse processo e essa diferença. Deixa eu até contar uma questão pessoal. Lá na minha formação, eu acho que... Eu não lembro exatamente se era psicodiagnóstico, não lembro que matéria que foi, que daí a gente estava estudando a questão da projeção através do desenho. No caso das crianças, né? Eu não lembro se era o HTP, eu não lembro qual que era. E daí, eu muito bobinho, mais bobinho do que agora, né? Daí, pelo menos na época, eu não sabia nada de Nise da Silveira, de nada, assim, né? Bem bobinho mesmo, assim. Daí, eu lembro que eu falei com o professor, assim, então, professor, mas se criança projeta na arte, através do desenho, o adulto consegue também? Ou será que chega uma hora da maturidade que o adulto meio que bloqueia isso e não consegue mais projetar alguma coisa através, no caso, do desenho, né? O professor falou, não, sim, claro que sim. É claro que a interpretação vai ser diferente, mas claro que sim. E daí, muitos anos depois... que eu fui saber um pouco mais de arte-terapia e tal, e daí eu fui vendo que o negócio foi crescendo, assim, eu não sei dizer, talvez de uns 10 anos para cá isso tem crescido mais, né? Mas é novo, viu? A arte-terapia, ela tem uma história no mundo, né? Se a gente for falar das origens, remonta ao Homem das Cavernas, a questão da arte. Sim. Mas a arte-terapia, enquanto uma disciplina, vamos dizer assim, de trabalho psicológico, ela surgiu no Brasil com a Nise da Silveira, nos anos 60. Não foi uma coisa que deu um boom e espalhou, foi não. Eu mesma não ouvia falar em arte-terapia até uns 10 anos atrás. Eu não sabia, e olha que eu já estava meio que xeretando. Sim. Psicodrama, ludodiagnóstico, ludoterapia que eu usava, porque eu sempre trabalhei na linha da Melanie Klein, então tinha tinha os jogos de dinâmica, tudo isso eu estava por perto, e eu não sabia que existia esse termo, né? E nem essa visão, que hoje já existe, inclusive, no Brasil, é uma associação, quer dizer, existem associações de arte-terapeutas, né, nos estados, e existe uma que é a União, a UBAAT, é a União Brasileira de Arte. Sabia. Ela está servindo para a gente não como um conselho, mas é ela quem dá as diretrizes e diz se um curso pode ser credenciado e te dar o certificado de arte terapeuta ou não, porque é uma disciplina de, como é que a gente chama? De especialização. Você está especialista em. Também para autorizar, não basta, o BAT tem que autorizar também que foi composto com horas, com estágio, e tudo aquilo que ela acha que é essencial, independente da abordagem, se é gestáltica, são as duas mais usadas no Brasil, a gestáltica e a junguiana. E daí, assim, eu vou chegar lá no Jung, assim, mas antes, você já deve ter ouvido falar, e eu também já ouvi falar, principalmente em relação ao trabalho do terapeuta ocupacional, aquela coisa assim, então, é aquele negócio que a gente faz uns trabalhinhos, é aquele negócio que a gente faz uns artesanatos, assim, né? E daí, assim, você veio da psicoterapia, e daí você vai, acumula
a habilidade, a competência de arte terapeuta. E daí, talvez, quando você ouve essa coisa, vamos fazer trabalhinho, até te dá uma taquicardia, assim, né? né? Mas, assim, me fala dessa diferença, assim, do que você, como psicólogo, você lá na sua formação, nossa, mas dá para fazer isso com arte, juntando com a psicoterapia? O que é, assim, você pega e interpreta o trabalho da pessoa, você orienta, induz a pessoa a fazer determinada atividade, porque você sabe que aquilo vai suscitar nela determinadas emoções que vai ser importante para ela. Qual que é a diferença de ter o recurso da arte aí? Olha, a diferença, eu vou tentar juntar algumas coisas para você, mas ela é talvez mais ampla do que o que eu possa explicar com palavras agora, tá? Certo. Porque ainda tudo é muito novo, né? Embora eu esteja nadando nessas águas já faz um tempo, mas há muito para descobrir ainda. Eu acredito que os próprios arteterapeutas, meus professores, que eu assisto, que eu vivo seguindo, meus mentores, ainda estão também aprendendo. É um terreno bastante bom, mas ao mesmo tempo, onde a gente está mergulhando mesmo dentro do ser humano. Então, como é que eu vou te dizer? Sair do racional, daquele homem que percorre aquele caminho do eu preciso ser inteligente, minha cognição tem que ser ótima, os meus valores serão cada vez mais enaltecidos se eu for uma pessoa lógica, racional, e de repente, quando você vai para essa abordagem, principalmente que eu sigo, mas na Gestalt também, para uma abordagem que é muito mais interior, onde vai valorizar seus sentimentos também a sua intuição, também as sensações. Quando você vira, é como se você meio que virasse do avesso. Então tem muita coisa para descobrir aí, tá? Tem muita coisa para a gente voltar no tempo, ao mesmo tempo ir para frente, porque eu acho que para o futuro tudo isso é muito importante. Mas vamos lá. A diferença, por exemplo, do trabalhinho, né? Eu encontrei com uma pessoa, né, não da nossa, mas da área de saúde, né? Outro dia eu falei, oi, que coisa boa, né? Estamos aqui nos encontrando. Aí ela vira para mim e fala, que ótimo, o que você está fazendo? Eu falei, agora eu resolvi, vou trabalhar com arte e terapia. Ela falou, que maravilha, eu também. Resolvi, estou fazendo umas colagens de fuxico maravilhosas, preciso te passar a receita depois. Tá, está sendo uma terapia para mim. Entendi tudo que ela quis dizer. Sim. É terapêutico, assim, vamos dizer, é gostoso, é prazeroso, é relaxante fazer, por exemplo, artesanato. E é isso que a maioria das pessoas está fazendo. E o comentário vai ser sempre esse, é uma terapia para mim. Mas não é arte-terapia. Vamos ver. Fazer um trabalho com TO, por exemplo, terapia ocupacional. A terapia ocupacional ela vai se preocupar com uma deficiência que aquela pessoa tenha no fazer cotidiano. Então, de repente, uma criança que não está conseguindo se ligar no estudo, é hiperativo, então o TO vai poder trabalhar aquela deficiência. Também na questão emocional, aquela posição emocional do sujeito está atrapalhando o seu trabalho, a sua função, o seu dia a dia, a sua rotina, então vamos para o TO. Então, assim, nós temos um direcionamento diferente de situações e também, né, o material utilizado pode até ser o mesmo, mas a intenção de usar aquele material é diferente. Deixa só, desculpa só te interromper para não perder esse gancho. Então, a arte-terapia pode ser estudada, a pessoa pode se formar como arte-terapeuta em tendo diferentes formações. Pode ser psicólogo, pode ter feito terapia ocupacional, pode ser enfermeiro, como é que é, assim? Pode. Por enquanto, não há. A única exigência que tenha, né, a única coisa que a legislação exige no momento, que inclusive já está virando profissão, já está entrando, já existe no livro, no Código Brasileiro CBO, de tá? Então já está entrando como profissão, já tem projeto de lei, enfim. Então, assim, a única exigência é que tenha formação acadêmica, formação superior. É claro que se a pessoa for da área, por exemplo, ela quer trabalhar na saúde, e ela for da área da saúde, seria muito interessante se ela já tivesse alguma coisa, alguma liga. Uma psicologia, uma terapia ocupacional,
Até o serviço social está sendo muito usado, a arte-terapia no serviço social também, nos trabalhos de população de alto risco. Pessoal que trabalha em hospital, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, no caso, também em hospital a arte-terapia pode ser utilizada, especialmente em salas de espera, em lugares, crianças que ficam internadas muito tempo, enfim. Então dá, mas também é muito comum você encontrar artistas. Então, quem fez artes plásticas mesmo, né? Sim, que foi fazer artes plásticas, também se torna arte-terapeuta, porque ele descobriu uma outra função da arte. Ele buscava só a estética e a beleza, e de repente ele descobre o poder terapêutico da arte. Então ele vai, também é muito comum. Mas olha, e pedagogia? Que tem de pedagogo procurando a arte-terapia, porque ele vai poder utilizar com os alunos. Ele vai poder ser um arte-educador, tá? Através dessas terapêuticas. Só que todos eles vão ter que mergulhar um pouco na psicologia, no estudo da psicologia. Não dá para não estudar. Por quê? Exatamente a arte-terapia, ela vem tentar aflorar, né? Ela vai tentar dar condições daquele indivíduo viver melhor psicologicamente. Então, se ele tem uma dificuldade, vamos tentar amenizar isso até ele encontrar uma resposta, né? Então, não é... Então, eu estou trabalhando, vamos dizer assim, em termos de saúde com essa pessoa. Mesmo que seja na questão social, mesmo que seja na questão educacional, eu preciso entender quem é esse ser humaninho que está na minha frente. Então, o estudo da psicologia é importante para qualquer um, seja um artista plástico. Pois daí traz até a questão da linha que você já falou um pouco. Você falou que geralmente o arte-terapeuta segue ou a gestalt terapia ou vem da terapia analítica e junguiana, né? Você pega, por exemplo, assim, eu tenho, mas está emprestado, o Homem e Seus Símbolos, do Jung. Você pega aquele livrão, tem um monte de símbolos, né? Então, mas tem um monte de trabalhos artísticos ali, então Jung era bastante ligado a essa maneira do ser humano se expressar através da arte, tanto música quanto artes plásticas e tal. E daí, pelo que eu entendi, você foi mais pro lado junguiano, né? O Jung, ele foi praticamente o primeiro arte-terapeuta do mundo. Sim, Ele começou, quando ele começou os estudos dele, ele se separou... A Nise, acho que chegou a estudar com ele, não foi? Estudou, foi conhecer o Jung, foi para Suíça, não sei que ele morava, passou acho que 1 ano como aluna dele, e aí ela trouxe, né, para o Brasil, para o Engenho de Dentro, né, a técnica para trabalhar com os nossos os pacientes, né, internados, os mais crônicos, enfim. Mas o Jung, ele começou a perceber que existiam coisas que eram comuns em todos os povos. Ele foi estudar tudo, né? O Jung é meu ídolo, porque se eu pudesse, eu ia ser que nem ele, entendeu? Eu queria estudar, meter a cara em tudo quanto é lugar, descobrir coisa, adoro. Então, assim, ele descobriu que a tribo da Nova Guiné, de repente, fazia uma espécie de um desenho como um povo que foi da Grécia Antiga, sei lá. Então, que existia uma conexão. Ele começou a perceber que existiam conexões em épocas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes. E ele começa a observar, e isso tem muito, é muito comum essa percepção dele através justamente de coisas simbólicas, né? Ou alguns ritos, ou alguns desenhos, algumas coisas, né, dos povos antigos, especialmente coisa que a gente tem como arqueologia aí guardada. Então, nossa, isso aqui parece, isso aqui lembra, né? E histórias, né? Tem uma história dele que eu acho que pode falar, né? Não sei se não vão derrubar a gente, mas é uma história séria. Que ele estava dentro de pensando, né, nessa questão dos que ele vai chamar de arquétipos, que seriam questões que estão ligadas ao ser humano, em todas as de que já viveu, em qualquer época, em qualquer lado do mundo, em qualquer cultura. Existe um ponto comum, existem símbolos, né, comuns. Na verdade, não são símbolos, são arquétipos. O arquétipo encontra uma forma de se mostrar, que é a imagem, que é o que nós vamos chamar de símbolo. Então, o que é símbolo, para mim, pode não ser para o povo da Guiné, mas tem alguma coisa em comum, é uma coisa que está nessa base. E essa base ele foi chamar de arquétipo. Então, é como se o inconsciente coletivo, que é esse grande inconsciente, né, nós todos teríamos acesso a ele.
E ele começou a olhar isso, e ele foi ver que na arte, então, isso era notório. E que se eu, de repente, que nunca estive lá 5.000 anos atrás, em tal lugar, eu venho e trago uma imagem que se assemelha muito com alguma coisa do passado. Então, nesse ele tinha ido a um hospital, e no hospital tinha um senhor negro na janela, e quando ele estava de saída, ele tinha feito uma vistoria lá, alguma coisa assim, ele não tinha chegado ainda à ideia dos arquétipos. Ele estava querendo, sabe, quando está quase saindo, ele estava elaborando. Aí o homem chamou e falou, olha, venha ver, olha que lindo. O sol está lá com um falo que balança, e o vento faz florescer o campo, uma coisa assim. Né? O cara não bate bem, normal, falou isso, você sai de lá na boa. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. Não, entendi. Ué, o sol fazia germinar as coisas. Exatamente. Mas de onde ele foi buscar isso? Um homem negro num lugar paupérrimo, provavelmente era um sujeito que não tinha instrução nenhuma, né? Pobre, um doente já crônico. E ele volta para casa. Depois de passou uns 2, 3 dias, ele recebe uma informação, não sei de onde, foi encontrado lá em algum lugar, numa civilização, alguns estudos, e ele começa a ler e ele encontra que um dos ritos uma das crenças era que o sol tinha um falo, e esse falo é que germinava a terra. Como é que esse negro sabia? Esse negro do subúrbio, lá não sei de onde. Né? Então, aí ele começou, aí a ficha dele caiu toda nessa hora. E aí ele aprofundou-se nos estudos. Então, os desenhos que eu trago hoje, eles não são desenhos naturalmente arquetípicos, não. Mas dependendo da situação que eu estou, dependendo do meu emocional, eu posso trazer imagens que têm a ver com o que eu estou sentindo, passando, vivendo, mas cuja, vamos dizer assim, similaridade existe com essas imagens antigas. Mas não é que eu vá, como um médium, trazer uma imagem do passado simplesmente. Não. Eu só trago se tiver a ver com o que eu estou vivendo emocionalmente. Então, vamos supor, o arteterapeuta ele não vai induzir a pessoa, ele vai dar condições, facilitar, sensibilizar para determinados temas, ou vai deixar livre o paciente. Existe a possibilidade de trabalhar das duas formas. Eu estou trabalhando com um grupo que eu dou o tema. Então, o nosso tema vai ser, por exemplo, a mulher amante, a mulher que se doa, a mulher, nós vamos trabalhar essa mulher dentro da gente. Muito bem. Então, eu pego, por exemplo, o mito da Oxum e trabalho a história da Oxum, que é muito comum de trabalhar. A sensibilização vai muito por aí. Eu vou contar a história, vou mostrar figuras, depois eu vou fazer uma espécie de uma meditação. Eu vou pedir para fazerem um determinado desenho com um tipo de material que eu, arteterapeuta, escolhi, por ser um tipo de material facilitador daquele tipo de expressão que é esperado para esse coisa. Por exemplo, a Oxum tem a ver com água, no mito, né? Certo. Tudo tem que se encadear, tudo é uma rede, né? De acordo com a teoria junguiana, e na arte-terapia é assim que a gente trabalha. Tudo está em rede, tudo tem uma conexão. Então, por exemplo, eu posso pedir para trabalhar com desenhos de água, eu posso fazer uma meditação em que as pessoas estão entrando numa cachoeira, que é o terreno da Oxum. Eu posso trabalhar com as cores que são as cores que a Oxum usa. Aí você fala, puxa, mas eu não entendo nada de Oxum, eu sou católico, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com mitologia. Aliás, o que você acha da gente ir para as imagens? Vamos, estou falando muito. O mais importante, só te falar uma coisa, o inconsciente da pessoa traz aquilo que ela precisa saber. E por que é mais legal, assim, né, dessa forma? Que não passa pelo racional. Não passa pelo racional. E isso é que é o bárbaro. Ok, vamos ver. As pinturas, elas podem ser feitas com inúmeros materiais. Essa, por exemplo, ela foi feita com tintas naturais. Aí você tem terra, a tinta é fabricada pelo paciente na hora, e ele vai usar em diversas texturas. Isso é uma espécie de técnica que eu usei com uma finalidade específica, não é essa da Oxum, não, tá? É outra coisa. Sim. Mas aí tem, ele traz, tem açafrão,
tem coisas, temperos, tem terra, tem café, pó de café. Olha. Você coloca em potinhos com cola, por exemplo, mistura e com o dedo você vai passando. A gente usa um papel liso, um papel camurça, papel diferente, porque a textura, tudo isso provoca. Texturas diferentes vão provocar. Descobrir a cor, ser criativo com essas cores. Isso faz pegar as outras. Tem outras figuras que a gente usou esse mesmo desenho, e aí e fica livre. Nesse momento era um desenho livre, que a pessoa não pensa no que ela está fazendo. Então, simplesmente faz. Tá? Aí você, depois que faz, você pede para o próprio paciente, olha para a figura, o que você sente olhando para essa figura? Ela te diz alguma coisa? O que ela representa? Você se vê nela? E aí, sim, é a hora que ele começa a ter consciência de algumas coisas. Essa figura é feita no mesmo dia por uma outra pessoa, e eu gostaria que, assim, com os mesmos materiais, tá? E você vê, essa vê anterior, vê uma outra que tem aí também, acho que tem mais uma ou duas, feitas por pessoas diferentes. E você nota que, mesmo sem dar o tema, as figuras são muito parecidas, vamos dizer. Aí aquele papel espelhado, então saiu diferente. Mas o papel, você parece um fogo, uma coisa saindo, né? Assim, parece que está em movimento. Esse papel é espelhado, então ficava difícil passar o dedo. Então saía mesmo. Aquele outro papel anterior a esse, tem um parecido. Vê se você... É esse, tem mais um. Esse. Olha que interessante essas figuras, parecem feitas pela mesma pessoa. E uma não viu o desenho da outra, e estava fazendo no mesmo momento. E você vê, você olha isso, você tem uma sensação de algo meio primitivo, né? Meio tribal, assim, né? Exatamente. Então, nesse momento, talvez, eu atribuo muito ao uso da tinta natural. Com uma memória anterior, tá? Talvez arquetípico, de trazer uma mensagem que tinha a ver com essa coisa, quer dizer, mexeu, como uma música, muitas vezes a gente ouve e faz lembrar alguma coisa, né? Uma criança, uma sensação antiga. O material que a gente usa também tem, olha, esse outro também, tem esse poder. Por isso que a gente fala que a arte-terapia, Márcio, não são duas pessoas, o facilitador, que seria o terapeuta, e o paciente, não são três. É o terapeuta, certo, o paciente e o material. Eles conversam. Nem o próprio terapeuta sabe o que vai acontecer. Ele só traz algumas coisas que tenham conexão, que tenham uma certa facilidade, que é para aquele paciente vai ser interessante. Mas o que vai surgir a gente não sabe. Em outros desenhos, você vai ver a diferença entre um paciente e outros vezes. Tá, aqui eu sei que são máscaras, eu coloquei aqui na parte de pintura, porque pelo que eu entendi também também se utiliza da pintura, né? Exato, aí as máscaras eram brancas, né, esse aí foi dentro do curso de arte-terapia, tá, que eu fiz. Então, por exemplo, essa máscara, essa última de cá, com riscos azul, fui eu que fiz. Então, assim, depois de uma música, nós fomos convidados, e era um rock pesado, nós fomos convidados a pintar uma máscara. Então, sei lá, cada um interpretou de um jeito, jogou de um jeito, mas eram as questões que estavam internas e gritando em cada um, que eram colocadas ali, sem que a pessoa precisasse refletir a respeito. Entendi. Aqui num piso, né? Numa lajota, alguma coisa assim, né? Você conseguiu ver, legal. A gente usa materiais, por quê? Mais resistentes. Provavelmente, eu não lembro qual foi a atividade que foi dada antes, mas você pintar num material desse tipo é resistente, você tem que fazer um esforço. Então não vai fluir com tanta facilidade. E aí o que você vai jogar ali? Que tipo de força você vai jogar e o que aquilo representa para você? O que vai te fazer sentir? E não adianta esperar que vai ficar perfeito, né? Não adianta esperar que vai ficar simétrico, bonitinho, porque não vai. Porque não é a intenção, né? Não é a nossa intenção. Não é fazer estético.
Às vezes até sai uma coisa bonita, a gente fala, olha que lindo, mas por acaso. Aí você sabe o que é? Ai, que lindinho. Um ovo? Um ovo, uma casca de ovo. Essa casca de ovo, ela é muito usada assim, né? Naturalmente é um ovo que a gente quebra, né? Tira o ovo de dentro, tem um buraco ali embaixo. E para não ter risco de ninguém se sujar. Mas geralmente a gente usa como uma atividade meio quebra-gelo, sabe? Porque há começos. O ovo simboliza um começo. Então, de repente, eu usei num grupo meu, assim, cada um ganhava a sua casca de ovo, podia pintar como quisesse, dizendo da expectativa, o que você espera, né, de estar fazendo arte-terapia, como é que é, o que tem aqui, que começo é esse? Né? Então, eu conversa com a pessoa. Aí foi uma mandala pintada por uma criança, eu já tinha o formato, então eu dei para ela e ela quis, sem preocupação nenhuma com a estética, mas jogando o que ela queria. Você vê que é uma coisa bem infantil mesmo, né? Ela colorida. Botou desenho. Colorida, né? Do desenho. Embaixo. Isabela, foi minha sobrinha que fez, não tinha, acho que 6 ou 7 anos. Legal. E tinha coruja guarda, né? Aqui tá parecendo um desenho do Rocher, hein? Eu nem acho. Esse aí fui eu que fiz há poucos dias, num grupo que eu estou atuando também como paciente, né? Que também só paciente. Opa, sim, adoro, sim. Né? Preciso também ser. E só aquela técnica de você jogar uma tinta, né? Depois de uma certa atividade, de um certo contexto, você jogou a tinta, dobrou o papel e esfregou. E aí começa a viajar no desenho. O que significa para você? Para quem fez? Né? O que causa? Angústia ou não? Esse outro também foi feito com giz de cera queimando na vela. Ah, tá. Então, era o que... Você tinha que olhar para a vela e ver o que ela te dizia num determinado momento. Olha só. O que eu vi, que fui eu que fiz esse, o que eu vi foi como se o pretinho, né, o pavio, sim, rezando. Eu também. Né? Eu também. Eu tentei desenhar isso, meu desenho é péssimo, mas... E aí você molhava molhava não, né? Esquentava o livro inteira na vela e ia pintando. Então, por isso fica essa textura meio diferente. Aí aqui está um pouquinho desfocado, mas é um desenho, né? É um desenho, foi depois de uma história. Depois de ouvir, mas era uma história de fadas, né? Então aí acho que era da Cinderela, pela carruagem. E depois cada pessoa podia falar qual a parte da história que você mais se identifica e desenhe. Então eram moças, né? Eu estava trabalhando com moças, e naturalmente mexeu com aquela coisa do príncipe encantado mesmo, né? De esperar a carruagem para ir para o baile. Outras, e ela escreveu em cima, que diz que eu posso. Eu posso. Eu posso levar meu sonho para frente. Legal. Aqui, pelo jeito, é com giz de cera também, parece. É com giz de cera. Esse daí parece. Tem um anterior, onde tem duas moças fazendo numa lixa. Uma forma do outro. A lixa, você faz na lixa, e aí você vai pegar a lixa, vai pôr num tecido branco, isso é um tecido branco, e vai passar a ferro. Então vai imprimir. A ideia é de transferir, tá? Olha, ela fez aí nessa lixa. Tá? Aí depois a gente passa e transfere para o tecido. E aquilo fica impresso no tecido, você pode até lavar, tudo que não sai, viu? Entendi. Olha que legal. Faz uma estampa para a camiseta, fica ótimo. E com o tempo, é claro, vai ficando mais clarinho. E o que eu queria mostrar é que, você vê, aí foi um giz de cera, né? Um giz de cera comum. Ela fez, eu não sei para você, mas na hora, tanto para ela quanto me lembrou um pouco um olho. Com as veinhas, né? As veias de um olho, alguma coisa assim. Né? Eu quero comentar de uma outra atividade que ela fez, essa mesma paciente, e ela é um desenho branco e preto,
parecem duas caras recortadas. Sei. O que acontece? Essa pessoa estava passando por uma fase de muito questionamento com relação à própria vida, né? Então ela não sabia se poderia ou não separar-se do marido. Ela queria muito estudar, uma pessoa muito inteligente, mas não teve muitas oportunidades na vida, e entre outras coisas, né? E aí acontece um desenho do branco no preto, preto no branco. A gente diz que é para trabalhar as polaridades. Nós somos muito duais, né? Então nós temos essas polaridades sempre muito discrepantes. Em vez de a gente trabalhar no equilíbrio... Deixa eu perguntar uma coisa. Toda atividade, ela tem algum tipo de feedback para a pessoa depois, algum tipo de interpretação, algum tipo de sensibilização ou não? Sim, sim. Tem. Não com todas as características que eu vi. Mas a devolutiva está sempre em função daquilo que ela me falou. Que ela conseguiu tomar consciência. Se ela tomou essa moça mesmo, então quando ela viu essa daqui, tinha sido acho que um dia ou dois, uma sessão ou outra, depois daquela que eu disse que parece um olho da lixa. Aí ela colocou, eu falei, o que representa isso para você? Ela falou, aqui são duas de mim. Ela falou, uma que não quer ver e a outra que está com o olho bem aberto. Aí eu lembrei do outro desenho, falei, você já fez um olho outro dia. Aí ela falou, é isso, eu estou precisando abrir os olhos, eu estou precisando ver coisas que eu não estou querendo enxergar. Então, esse cair de fichas, né, eu só comento e alimento no sentido de provocar perguntas, mas não interpretar. Agora, é óbvio que se eu percebo, se tem uma interpretação mais dura, aí eu começo a dar atividade mais em cima daquilo, para que ela tome aquela consciência, que a minha interpretação não é a dela, não está no tempo dela. Tem mais uma... que estava junto também, que é uma paciente que estava muito resistente a fazer terapia, muito, a entrar na terapia, vamos dizer assim. Então, ela estava junto com aquela moça. Então, no dia que eu pedi, aquela lá desenhou, recortou os rostos, e essa desenhou, você vê que retos, contidos, tudo que lembra o racional. A outra já foi para uma coisa mais, abstrair um pouco mais, né? Essa mesma, na lixa, ela fez uma coisa muito interessante, é a do coração. Olha aí. Essa, né? Você repara que ela fez uma pessoa de um lado, ela cortou o coração em dois, né? Sim. E botou pessoas do outro. Aí ela mesma, antes de passar para o tecido, ela olhou e falou, eu posso mudar? Eu falei, claro. Ela falou assim, é o que eu faço a vida inteira. Eu coloco uma barreira entre mim e as pessoas. Nossa, mas ela falou aquilo que parecia só isso. Aí olha que legal que ela fez. Ela passou, mudou, e depois como ficou, né? O coração, quando ela passou para o tecido. Mostra lá. Ela conseguiu melhorar, conseguiu se colocar ao lado das pessoas e colocou uma flor junto. Sim. Foi isso que ela transferiu, então. Então, quando a gente trabalha com essa técnica, a gente não está dizendo, olha, você tem que transferir sentimentos, não. Mas a ideia é que lá atrás, subconscientemente, esteja funcionando dessa forma. Né? Isso é muito bacana. Então, essa é a imagem do grupo que você está organizando, né? Sim. Fala um pouquinho. Tá, então esse grupo, que seria um grupo que presencialmente não será possível por enquanto, mas é possível fazer, eu tenho sido, como eu falei agora há pouco, paciente em grupos né? Ou como se usa em arte terapia, o termo é cliente, tá? Mas eu estou só paciente mesmo, porque eu entro de cabeça e deixo que a minha psicologia toda fique lá pendurada no tapete, porque eu quero aqui é sentir. Então, esse grupo, ele tem, então, são vários grupos que eu estou montando, de 4, 5, 6 pessoas, no máximo, com uma sessão, vamos dizer, um encontro por semana, né? E eu vou dar eu estou fazendo, não assim aquele como numa terapia comum, que a gente começa e não sabe quando vai terminar, né? Tá. Vai depender do tempo do sujeito. Eu estou dando um tempo.
Então, 8 encontros, né? 8 encontros. Nesses 8 encontros, nós vamos trabalhar especialmente determinados temas. Um próximo módulo pode ser alguma coisa que vai saber quem que vai continuar ou não, dependendo daquele grupo, que ele precisaria mais. Então, ficaria um segundo, terceiro módulo, se... Eu achei bem legal os horários que você disponibilizou aqui. Tem uma turma de 3 às 5 e outra turma em outro dia, das 7 da noite às 9 da noite. É bem legal. Estão me pedindo também, já tem pelo menos uma pessoa inscrita, mas eu preciso saber se vai ter mais gente, no sábado, das 5 às 7. No sábado, das 5 às 7. Também são pessoas que durante o dia estão dando aula, professoras e tal. Sim. E é muito bacana, né? A proposta também está um valor de investimento que a gente chama, né? Sim. Eu acho que está dentro da média, né? Sim. Faz. O material que a gente utiliza também é um material que as pessoas possam acessar. Eu trabalho muito com sucata, gosto muito, porque acho que já tem uma energia de transformação já no fato de você estar com sucata ali, né? Essa transformação. E dá muito certo, sabe? Então, eu já fiz um workshop, tive bastante adesão. Desse grupo já saíram, então, pessoas que estão formando 2 grupos. E essa ideia, então, dos grupos, também é nova. Aí você fala, qual é o segundo módulo? Como é que vai ser? Não sei, vai depender do primeiro. Também é a primeira vez para mim. Isso é maravilhoso, sabe? Eu vou junto. Assim, eu só quero ressaltar que talvez a atividade em grupo, em arte terapia online para você seja a primeira vez, mas de maneira nenhuma isso significa falta de experiência, porque você tem uma experiência acumulada de diversas maneiras de diversas linhas de psicologia e tudo, que isso não se apaga só porque você está trabalhando com arte terapia agora, né? Pois é, migrei de área, mas estou levando o que eu sei. E mais, a minha boa vontade e a minha facilidade de aprender, vamos junto. Acho que temos um momento, a metanoia me trouxe isso, né? Os cabelos brancos, as rugas de aposentadoria, me trouxe muito isso, sabe? Não tenho medo de arriscar. Vamos tentar, vamos junto. Então, confia, porque eu também estou indo, né? Calculando que as minhas ferramentas vão auxiliar. Também não é uma coisa, vou me jogar e seja o que Deus quiser. Não, existe toda uma responsabilidade aí, né? A gente não deixa nunca de ser psicólogo, né? Então, a responsabilidade, a ética profissional, isso vai comigo. E é muito legal, sabe, a gente pensar que é uma área nova, onde muita gente pode tanto se beneficiar, quanto explorar para outras questões. Há muito que se explorar ainda do trabalhar com a arte, porque a arte, durante muito tempo, ela ficou sendo como hobby, né? Ou o cara era profissional, ou ele tinha um hobby, mas a arte, enquanto vida, ela está presente o tempo todo. Ou seja, a gente precisa da arte para viver melhor. Yes. Precisa, né? Precisa, como a gente não só precisa, como a gente quer. Todo mundo quer. Só que não daquela maneira tradicional, talvez. Né? Mas não tem um que não pare para brincar com uma criança e não entre no jogo. Né? Ela está desenhando na areia da praia. Deixa que titio vai fazer. E vira criança na hora. Verdade. Então, assim, é só deixar. É só deixar que, sabe, sair, fluir, porque a gente tem que aprender que nós somos muito mais do que apenas intelecto. E somos muito valorizados. E isso, Márcio, hoje, que a gente sabe que especialmente os nossos adolescentes, já com 30 anos, por aí, né? Que continuam, dentro de casa, né? Esperando a mamãe fazer o prato, eles cresceram muito no intelecto, mas não cresceram na emoção. Emocionalmente, não. As últimas gerações foram muito prejudicadas. Aliás, então, a terapia tem isso de bom, sabe? Ela pode dar umas cutucadas e mexer com coisas. Bom, a gente precisa ir encerrando. Por mim, eu ficava mais até a noite inteira aqui. Eu acho que material tem. Já te convido para uma próxima. Acho que ficou faltando, né? Quem sabe no durante ou ao término desse grupo, você pode voltar e falar da experiência. O que você acha? Né?
Eu estou para marcar também um workshop, alguma coisa assim, com uma temática bem interessante, só não vou dar spoiler agora. Mas, de qualquer maneira, porque as pessoas que estão aí, ou que assistirem depois, né, da gravada, elas podiam se colocar também e dizer o que elas acham, se elas gostariam de ter um segundo momento para a gente falar um pouco. Verdade. Já fica aí o convite, o aviso, enfim. Peçam que a Yara faça outros grupos. Bom, vamos aos comentários finais. Eu quero só fazer algum comentário e entregar a palavra para você poder encerrar. Eu achei muito interessante o fato de, no estado atual de coisas, você contar a sua história de que você vem de uma família com alguma rigidez em função do pai militar, uma formação numa época ainda em que o regime militar estava bastante presente, assim, e daí você foi buscar na arte a sua melhoria como pessoa. E daí a gente vive em uma época em que alguns governantes não têm dado muita importância para as expressões artísticas de qualquer tipo, seja ela pop, seja ela popular. A gente tem visto muito tudo isso muito tolhido, né? E para você ver como as coisas vão ficando feias, né? Vão ficando sem graça, vão ficando tristes, não sei, assim. Então, eu achei coube muito bem você estar falando disso agora, assim. Talvez o fato de a gente ter adiado um ano tenha até algum sentido aí, não sei, né? O Jung, talvez. Então, suas considerações finais, Yara, por favor. Márcio, eu só tenho a agradecer. Imagina. E muito obrigada por essas palavras finais, que eu acho que tem tudo a ver. Eu também penso, sabe, Márcio, que nós vivemos uma época onde a gente tem que ter mais claro qual o nosso propósito, né? Eu acho que encontrei na arte-terapia um propósito. Eu acho que eu me preparei, estou com 64, me preparei 63 anos para chegar agora. Né? Para chegar nesse 64 e falar, agora eu vou fazer alguma coisa legal. Não que eu nunca tenha feito. Claro. Alguma eu fiz, alguma coisa boa. Claro que sim. Então. Mas assim, de chegar e falar, mas não é só porque eu cheguei. Não, é porque o mundo está precisando mais. O Brasil está precisando. Onde está a criatividade do nosso povo sendo jogada na violência, como é que chama, nessas coisas de hackearem, não sei o quê, só fazer porcaria, né? Entendi. Do lado ruim. Por quê? Não tem uma expressão verdadeira para toda essa criatividade. Criativa, né? É destrutiva, não é criativa. Exatamente. Eles invertem a criatividade, porque os valores estão invertidos também. Então, educacionalmente, a gente precisaria mudar isso, porque o potencial criativo, especialmente do brasileiro, é imenso. É imenso. A gente já teria encontrado solução para tudo, se a gente tivesse tido, de fato, esse foco. Agora, não é da água para o vinho. Passa pela educação. Passa pelo começar de novo. Né? É o ciclo. Então, vamos começar de novo. Vamos brincar de novo. E brincando, a gente vai achando o interessante, o gostoso, sabe, o sadio, o saudável dentro de nós. É isso. Então, a minha busca da arte-terapia é trabalhar assim, como cuidadora da psique, que eu me considero. Eu que agradeço demais essa oportunidade. Essas lives têm sido momentos para eu aprender muita coisa e gastar meu tempo de um jeito mais positivo também. Então eu que agradeço demais o pessoal aí que deu boa noite, um monte de gente deu boa noite, eu fui colocando aqui na tela, agradeço demais. Só elogios a você, Yara, não sei se deu para você ler aí, mas só tem elogio para você aqui. Pessoas que eu percebo que pessoas que conhecem você, então não estão só puxando saco, não. E é isso. Márcio, mais uma vez, obrigada. Podemos marcar, sim. Eu gostaria de acrescentar mais algumas coisas também, muito bacanas, da arte-terapia, fica para uma próxima vez, né? Mas que as pessoas possam fazer perguntas até, porque eu me empolgo, falo muito e às vezes, né, acabo não falando aquilo que poderia ser essencial.
Mas eu juro, é pura empolgação. Adoro. Não, eu acho que tudo foi essencial. Tudo foi essencial. É que tem mais coisa essencial ainda, entendeu? Tem outras, Tem. né? Mas sabendo olhar é isso. Então, lembrando Jung, né, eu acho que é bem isso, quem olha para fora, né, sonha, mas quem olha para dentro desperta. Como despertar? Exatamente. Exatamente. Não podia encerrar de melhor forma. Obrigado, linda. Até mais. Obrigada mesmo, gente. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.